Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Eu queria iniciar simplesmente me apresentando um pouquinho melhor. Algumas pessoas não me conhecem, muita gente não me conhece. Eu me chamo Padre José Eduardo, sou da Diocese de Osasco e sou pároco da Paróquia São Domingos em Osasco. Tem gente de lá por aí. E, na verdade, sou natural da cidade de Piracicaba, em São Paulo. Mas fiquei muito pouquinho tempo lá. Já logo muito criança, fui morar na Grande São Paulo com a minha família. Ora, essa pregação que eu vou fazer aqui hoje, eu a devo a uma conversa que eu tive com uma amiga minha, a qual imagino que deve estar assistindo essa palestra em casa, numa conversa de WhatsApp. Na verdade, eu estava pregando neste texto que eu vou utilizar aqui como base da nossa pregação, e ela percebeu a relação disso com a vida matrimonial. Então, naquela hora eu disse: uau, eu vou pregar nesse texto e nós vamos falar sobre matrimônio nessa manhã, a partir dele, porque ele traz a revelação de Deus para nós. Vai comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos dos Apóstolos 27. Ali diz São Lucas, versículo 1. Logo que foi determinado que embarcássemos para a Itália, Paulo foi entregue com outros presos a um centurião da corte augusta chamado Júlio. Embarcamos num navio de Adrâmito que devia costear as terras da Ásia e levantamos âncora. Versículo 13. Soprava então brandamente o vento sul. Julgavam poder executar os seus planos. Levantaram âncora e foram costeando de perto a ilha de Creta. Mas não muito depois, veio do lado da ilha um tufão chamado Euroaquilão. Sem poder resistir à ventania, o navio foi arrebatado e deixamo-nos arrastar. Impelidos rapidamente para uma pequena ilha chamada Cauda, conseguimos com muito esforço recolher o batel. Içaram-no e depois, como meio de segurança, cingiram o navio com cabos. Então, temendo encalhar em Sirte, arriaram as velas e entregaram-se à mercê dos ventos. No dia seguinte, sendo a tempestade ainda mais violenta, atiraram fora a carga. No terceiro dia, atiramos para fora com as nossas próprias mãos os acessórios do navio. Ora, não aparecendo por muitos dias nem sol, nem estrelas, e sendo batidos por forte tempestade, tínhamos por fim perdido toda a esperança de sermos salvos. Desde muito tempo, ninguém havia comido nada. Paulo levantou-se no meio deles e disse: amigos, deveras devias ter me atendido e não ter saído de Creta, e assim evitar esse perigo e essas perdas. Agora, porém, vos admoesto a que tenhais coragem, pois não perecerá nenhum de vós, mas somente o navio. Esta noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, o qual me disse: não temas, Paulo,
é necessário que compareças diante de César. Deus deu-te todos os que navegam contigo. Por isso, amigos, coragem. Eu confio em Deus, que há de acontecer como me foi dito. Encalharemos em uma ilha. Ora, o texto continua, versículo 39. Afinal, clareou o dia, os marinheiros não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, na qual tencionavam encalhar o navio, caso o pudessem. Versículo 41. Mas deram uma língua de terra, e o navio encalhou ali. A proa encalhada permanecia imóvel, ao mesmo tempo que a polpa se abria com a força do mar. Os soldados tencionavam matar os presos, por temerem que algum deles fugisse ao nado. O centurião, porém, querendo salvar Paulo, impediu que o fizessem e ordenou que aqueles que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Os demais, uns atingiram a ilha, a terra em tábuas, outros em cima dos destroços do navio. Desse modo, todos conseguiram chegar à terra sãos e salvos. Ora, quando eu preguei sobre essa passagem, o tema era a igreja. Então eu dizia que, às vezes, a igreja parece que vai naufragar. Às vezes nós estamos em situações na vida, na história, em que há uma grande dificuldade, uma grande fragilidade presente na parte humana da igreja. Mas Deus requer de nós fé para que nós não pulemos. Como São Paulo recebeu essa revelação do Senhor. A salvação está dentro da igreja. Portanto, quando nós não abandonamos o barco, quando nós ficamos dentro dele, apesar das tempestades, apesar do naufrágio, apesar dos destroços, apesar do vento forte, do mar tempestuoso, apesar de tudo isso, nós chegamos ao fim são e salvos. Ora, quando nós aplicamos esse mesmo princípio para a vida matrimonial, o que nós dizemos é: nós podemos passar por dificuldades, nós podemos ter reveses dos mais difíceis, nós podemos passar por tribulações, o mar pode ser tempestuoso, pode existir tempestades de todo tipo, mas a salvação não está fora, está dentro do seu casamento. Você precisa olhar com fé para o seu matrimônio e, ao invés de pular fora dessa barca, você deve permanecer dentro dela. Ora, entender isso para nós deve ser um princípio de firmeza, constância, perseverança. Não pule fora do seu casamento. Não caia fora do seu matrimônio. Permaneça nele, porque ali há uma provisão sobrenatural de Deus para te conservar seguro, são e salvo até o fim. Isso é uma questão de fé. Quando nós cremos na realidade do sacramento do matrimônio, quando nós estamos firmes na realidade do nosso sacramento, então nós jamais colocamos isso em dúvida. E eu quero até dizer para você que é casado, pare com esta chantagem emocional de sempre apelar para uma eventual separação, porque isto ofende a Deus. Há algumas pessoas que têm uma discussão, um desentendimento, uma dificuldade qualquer, que já começam a dizer: ah, eu vou separar, ah, eu vou te deixar, eu vou pular fora da barca, eu não vou aguentar chegar até o fim.
eu estou me desesperando. Pare com isso. O Senhor te diz, é na medida em que você crê no seu matrimônio, que eu posso realizar uma obra de salvação dentro dele. Por isso, a primeira coisa que o Senhor precisa restaurar em nós é a fé no nosso próprio matrimônio. O seu casamento é de Deus, e você precisa crer nisso com todas as suas forças. É claro, o diabo muitas vezes vai querer ao longo da vida dizer, você errou, você não devia ter feito isso. Ele vai usar pessoas para dizerem para você, não, mas esse casamento não foi sequer válido, ele não aconteceu, ele não existe, é uma farsa, é uma fachada. Mas na medida em que você, inspirado pelo Espírito Santo, iluminado pela força da palavra, crê no seu casamento, então você abre o espaço necessário para que Deus realize uma obra de restauração, pois sem fé é impossível agradar a Deus, e Ele não pode agir à margem da nossa fé. É preciso crer, porque aquele que crê, diz o Senhor, verá a glória de Deus. Se creres, verás a restauração do teu matrimônio. Se creres na verdade, na santidade, na sobrenaturalidade do seu matrimônio, Deus é poderoso para restaurá-lo. Vá comigo em Mateus capítulo 7. Lá no final do capítulo 7, estamos na conclusão do Sermão da Montanha. Jesus diz, versículo 24: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Em outras palavras, o Senhor diz que virão enchentes, soprarão ventos, chegarão tempestades, mas o problema não é o vento, a tempestade, a chuva. O problema é a casa construída sobre a rocha. O problema é o navio possuir uma âncora firme. O problema de Jesus é ouvir as suas palavras e as colocar em prática. Por que existe muito casamento em crise? É por falta de compatibilidade entre os casais? É por falta de estrutura psíquica? É por falta de um ajeitamento emocional? Meus queridos, nós somos cristãos. Não adianta nós queremos ir com soluções meramente humanas. Há muitos casamentos em crise por um motivo: porque eles não estão sendo construídos sobre a rocha da palavra. Você precisa colocar a palavra na base do seu casamento. E colocar a base do próprio casamento na palavra não é algo meramente assim virtual, tomar uma inspiração direta na palavra de uma maneira assim distante, meramente aérea. Não. Colocar o casamento na base da palavra significa
todo dia, tomar a palavra para confrontar o próprio casamento com os princípios, com os padrões da palavra de Deus. Vocês leem a palavra juntos todos os dias? Vocês têm o hábito de pegar a palavra todo dia, ler um capítulo da Bíblia, juntos, fazerem um tempo de silêncio, meditarem, perguntarem entre vocês aquilo que não está bem, aquilo que precisa ser mudado. Vocês têm o hábito de orarem em cima da palavra todos os dias. Pegue o Novo Testamento, comece pelo Novo Testamento, como um casal, todo dia leia um capítulo. Você sabia que se você lesse 3 capítulos da Bíblia por dia, você leria a Bíblia inteira em um ano? Você sabia disso? Você sabia que você pode ler a Bíblia muitas vezes ao longo da sua vida, de capa a capa, sistematicamente, mas não apenas lê-la, você pode confrontar as suas atitudes com a palavra, você pode rever as suas atitudes pela palavra. Entenda uma coisa: há um estilo de vida previsto para um casal cristão, e esse estilo de vida está descrito na palavra de Deus. Um operador de caixa, com a experiência, ele aprende a identificar uma nota verdadeira e uma nota falsa. Então, uma pessoa chega para ele com uma nota falsa, ele apalpa, ele olha, ele passa uma caneta, ele dá um jeito, e ele verifica e ele constata: essa nota é falsa. Sabe o que é um matrimônio falso? Um matrimônio falso é aquele que não segue um estilo de vida pautado na palavra de Deus. Isto é um matrimônio falso. Ele não passa pelo teste da palavra, ele não passa pelo tato da palavra de Deus, ele não é vivificado, legitimado, referendado, justificado pela palavra de Deus. Nós precisamos aprender a separar da nossa casa aquilo que é santo daquilo que é profano. Nós temos que aprender, à luz da palavra de Deus, a excluir do nosso comportamento tudo aquilo que não corresponde à dignidade do nosso sacramento. Você está vivendo um sacramento. Portanto, tudo aquilo que não corresponde à dignidade sacramental, você precisa ser corajoso para retirar de dentro do seu lar. São Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 3,16, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Diga isso: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Ou seja, meu querido, não adianta. Às vezes as pessoas, elas têm uma visão meio supersticiosa. Elas dizem assim: padre, o senhor vai na minha casa? Eu não tenho muito tempo de fazer isso. Quem me conhece sabe que eu estou correndo de cima para baixo, não tenho muito tempo de ir fazer visitas domiciliares. Mas também o que adiantaria eu ir? O que adianta eu ir na casa de uma pessoa? Vou lá, abençoo,
jogo água benta, faço uma oração, tal. Fecha a porta, eles começam a se pegar que nem cão e gato. Começa a murmurar, começa a ouvir tudo que é música das piores e das mais baixas, assistir programas de televisão dos mais absurdos, aquela internet porca, suja, imunda, tanta coisa que não tem nada a ver com Deus. Não adianta nada. Ao contrário, meu querido, quando você coloca a palavra de Deus reinando no seu lar, quando você lê a palavra, quando você medita a palavra, quando você considera a palavra, quando você pratica pacientemente, deixa a palavra ir alterando o seu comportamento, a palavra faz por você aquilo que eu não posso fazer. Ela renova a tua mente. Ela muda os teus sentimentos. Como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz. Diga isso, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. São João Crisóstomo, nos seus escritos sobre o sacerdócio, diz isso ao Basílio, que é o interlocutor com ele. Diz, quando a igreja está mal, quando a igreja está em crise, quando a igreja está doente, o que ela precisa fazer? Ela precisa tomar um banho da palavra de Deus. Ela precisa ser aquela árvore plantada à beira das águas, da qual diz o Salmo 1. Ela precisa beber da palavra, encharcar-se da palavra, tomar um porre da palavra. Ela precisa viver alinhando-se pelo prumo da palavra todos os dias. Esse porre da palavra, viva e eficaz, é poderoso para curar todo e qualquer matrimônio, para colocar em pé toda e qualquer família. Leiam juntos a palavra, meditem juntos a palavra, orem juntos em cima da palavra, não sejam preguiçosos. Há um estilo de vida que nós precisamos viver. Não reclame se o seu casamento não é santo, se você não reforma o seu estilo de vida no padrão da palavra de Deus. Nós precisamos recuperar a palavra. Sabe, na década de 90, eu vi os carismáticos, eles andavam com a Bíblia de cima para baixo, liam a Bíblia de capa a capa, viviam a vida inteira lendo a palavra, meditando a palavra. Aquele livrinho do Monsenhor Jonas, a Bíblia no meu dia a dia, era como um livrinho de cabeceira. Todo mundo lia, grifava, estudava, aprendia, meditava, descobria maravilhas na palavra. Depois, quando ser carismático virou uma modinha superficial, as pessoas deixaram a palavra de lado, deixaram a oração no Espírito de lado, deixaram de viver um estilo de vida pautado na palavra, e o nível começou a decair. Precisamos voltar à palavra. Temos que voltar à palavra. Temos que ter uma vida na palavra. Não adianta chegarmos aqui com soluções paliativas, isso não vai resolver problema nenhum. 1 de Pedro, capítulo 3. Olha, chega, viu, de muita mãozinha na cabeça. Chega de piadinha. É muita conversa mole por aí. É muita falação. O povo precisa da palavra de Deus. Temos que pregar a palavra. Palavra! Temos que voltar para a palavra, com toda a força, com toda a intensidade. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Vós também, ó mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Só uma coisa,
quando a Bíblia fala submissão, olha para cá um instante. Submissão. O que significa isso? Significa que você tem uma missão da qual você está debaixo. Então, quando a Bíblia diz, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, o que ela está dizendo? Você, marido, tem que entender que você tem uma missão à luz da palavra de Deus. E a sua mulher tem que estar com você debaixo da mesma missão que Deus te deu. Isso é submissão. Submissão não é você ser vaquinha de presépio, não é isso. Submissão é o seguinte: nós estamos caminhando para o céu juntos, nós estamos obedecendo ao Espírito Santo. Portanto, homens de Deus, dobrem os seus joelhos e comecem a ouvir o Espírito do Senhor para trazerem palavra para a sua casa. Homens de Deus, vocês têm que receber direção do Espírito Santo. Vocês têm que orar e buscar direção que Deus derrama do céu. Não tem como uma mulher ser submissa a um homem que não tem missão. O homem não sabe para onde ele está indo. Ele não sabe para onde ele vai. Ele não sabe quem é o Deus que ele serve. Ele não sabe qual é o seu chamado. Ele está mais perdido que segue um tiroteio. Como é que essa mulher vai seguir esse homem? Não segue, porque nem ele sabe para onde ele está indo. Homens, recebam unção de autoridade nessa manhã. Deus quer que você seja cabeça desse lar, ou seja, que você tenha clara a sua missão. Se alguns não obedecem à palavra, serão conquistados, mesmo sem a palavra da pregação, pelo simples procedimento de suas mulheres. As mulheres que são casadas com homens pagãos. Eles não escutam a pregação, mas aquela mulher é uma pregação viva. Então ela converte o coração do marido. 2, ao observar em vossa vida casta e reservada. Já vou voltar nesse ponto. Não seja o vosso adorno o que aparece externamente: cabelos trançados, ornamento de ouro, vestidos elegantes, mas tende aquele ornato interior e oculto do coração. A pureza incorruptível de um espírito suave e pacífico, o que é tão precioso aos olhos de Deus. Era assim que outrora se ornavam as santas mulheres que esperavam em Deus. Eram submissas a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão, chamando-o de Senhor. Dela vos tornais filhas pela prática do bem, sem temor de perturbação alguma. Do mesmo modo, vós, ó maridos, comportai-vos sabiamente no vosso convívio com as vossas mulheres, pois são de um sexo mais fraco, porquanto elas são herdeiras com o mesmo direito que vós outros, da graça que dá a vida. Tratai-as com todo respeito, para que nada se oponha às vossas orações. Algumas traduções dizem, para que nada atrapalhe, interrompa as vossas orações. Ora, a palavra está dando padrões de comportamento que hoje em dia estão sendo muito desobedecidos. Está convidando as mulheres, os homens, a viverem uma vida de mútuo respeito. Sabe, muitos casamentos por aí têm se prejudicado, sobretudo pela falta de respeito. Um não respeita o outro. É uma gritaria, é uma falação, é as pessoas levando para fora de casa aquilo que acontece dentro de casa. É as pessoas tratando com total irreverência o seu cônjuge, jogando até os filhos contra os pais, tratando-os de modo desordenado. Meu querido, bote ordem na sua casa e, na dúvida, obedeça a um princípio: cale a sua boca. Fique quieto, porque o silêncio também edifica. Quanto desrespeito! Esses dias me contaram, a pessoa chegou e disse:
eu vou procurar a minha mulher, vou dormir, né? Vou procurar a minha esposa, e ela me dá coice, diz que chuta. Eu falei, ué, mas que eu saiba, quem dá coice é cavalo? Como é que é isso agora? Mulher cristã chutando o marido, dando coice, fazendo pirraça. Homem fazendo pirraça em casa. Entenda uma coisa, querido, se você maltratar dentro da sua casa, o diabo trata bem lá fora, viu? Você maltrata dentro e o diabo vai tratar bem lá fora. Não dê brechas para o seu cônjuge. Não seja carnal. Muitos casamentos estão dando errado, porque as pessoas agem de acordo com a sua raiva, com o seu impulso, com a sua emoção. E tem mais, a palavra diz aqui, São Pedro, mulheres, sejam castas. Isso vale também para o homem. Oh, meus irmãos, hoje nós estamos vivendo em dias de rede social. Eu vou falar a verdade para vocês. Dá um pouco de vergonha ver certas fotos que mulheres e homens casados postam aí no Instagram e no Facebook. Foto sensual, botando a linguinha de fora assim, com aquela cara de pecado, mostrando aquilo que só o seu marido deveria ver, com ousadia. Pela caridade do nosso Senhor Jesus Cristo, entenda uma coisa, querido, isso é muito feio. É feio. Sabia que é feio isso daí? Dá vergonha aqueles homens já crescidos, com aquelas caras de carência, aquele olhar parece que está pedindo uma esmola, aquele olho fundo assim, que você percebe que a pessoa está pedindo o que não deve pedir. Oh, coisa feia! Dá vontade de sair correndo. Não faça isso não, querido. Preserve-se. Preserve a sua alma. Preserve a sua aparência. Preserve o seu corpo. Preserve a sua imagem. Preserve o seu casamento. Sabe por quê? Se você quer respeito, você tem que se dar o respeito. Você precisa ser de acordo com a palavra de Deus. Tudo bem. Antigamente, a gente ia nos grupos de oração na década de 90, dava até um pouco de medo, as irmãs eram muito maltratadas, não se cuidavam, a gente não sabia nem se aquele cabelo via água durante o ano, era um pouco assim apavorante. Mas hoje tem pessoas que botam aí um círio que parece que vai sair uma borboleta do olho voando assim. É tudo artificial, é aquela coisa carregada, falsa. Queridos, é verdade que nós temos que nos cuidar, mas aprenda uma coisa: a modéstia consiste em passar desapercebido. E a discrição é a virtude de qualquer pessoa elegante. Quer andar na palavra? Quer andar na palavra? Aprenda a passar desapercebido. E se você tiver sem o que fazer, meu querido, não tenha dúvida, vai picar uma cebola, vai capinar um terreno, vai fazer alguma coisa de útil na vida, mas pare de ficar se amostrando. Você está precisando orar de madrugada. Pegue a palavra e vai orar. Pegue a palavra e vai orar. Está precisando fazer um jejum bem feito.
precisando dobrar o seu joelho e buscar Deus. Viu? É disso que você está precisando. Tome pudor, meu filho. Tome pudor. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Honre o seu casamento. Honre o seu marido. Honre a sua mulher. Haja com santidade. Não fique brincando com fogo. Mas eu tenho uma amiga de WhatsApp. Olha, que eu já vi muita coisa acontecendo nesses WhatsApp, viu? O diabo está destruindo muito casamento com o WhatsApp. Desculpe eu dizer a verdade. Menos conexão com o WhatsApp e mais conexão com Jesus Cristo. Comece a orar. Desliga esse telefone. Pare de blá blá blá. Pare de conversa fiada. Mas é que a irmãzinha é muito simpática. Ela está precisando de ajuda. Está precisando de ajuda? Vai pedir para uma outra irmã. Vai pedir socorro para outra pessoa. Vigia. Vigia. Um homem de Deus, uma mulher de Deus precisa andar aprumado na direção correta da palavra. Nós temos que saber para onde nós estamos indo. Filipenses capítulo 3, versículo 12. São Paulo diz: não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição. Não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isto, prescindindo do passado, ou seja, deixando para trás as coisas que já passaram e atirando-me ao que resta para frente. Persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. No mais aperfeiçoados que somos, ponhamos nisso o nosso afeto, e se tendes outro sentir sobre isto, Deus vos há de esclarecer. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Nós temos que prosseguir, nós temos que avançar rumo à meta. Algumas pessoas acham que já chegaram, falam: nós temos um casamento bom, nós já estamos vivendo uma vida tranquila. Não, querido, há uma meta a ser alcançada. Nós queremos chegar à santidade em Cristo Jesus. Nós queremos chegar à santidade. Para chegar à santidade, nós temos que alinhar o nosso coração com Deus, dar passos, avançar a cada dia. Nós precisamos nos alinhar a cada instante com os princípios da palavra. Tiago, a carta de São Tiago diz, capítulo 4, versículo 7: sede submissos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Repitam: sede submissos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Só que isso tem que acontecer juntos. Vocês juntos precisam sujeitar-se a Deus. Isso acontece quando um casal busca a Deus com sinceridade, ora junto, lê a palavra, medita, reza o terço, vai à missa. Quando um conta para o outro as suas preocupações, sobretudo as mais difíceis, quando um se abre, a Bíblia diz que Adão e Eva no paraíso estavam nus, um diante do outro. Aí quando veio o pecado, eles se vestiram porque ficaram com vergonha um do outro.
Ora, essa vergonha que muito marido tem da mulher e vice-versa, é fruto do pecado. Deus não quer que você tenha vergonha do seu marido, da sua mulher. Deus quer que vocês tenham um coração aberto, que vocês exponham um ao outro as suas dificuldades, as suas feridas. Não deem espaço ao demônio. Digam a verdade, o que estão sentindo, o que estão sofrendo, aquilo que não estão gostando. Falem e orem juntos sobre aquilo. Peguem a palavra, estudem-na para entender aquele assunto na luz de Deus. Se abram para ouvir o Espírito Santo e andar debaixo da direção do Espírito Santo, porque Deus vos uniu. Jesus diz: aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Só que Deus une quando vocês dois juntos se submetem a Ele. Deus não uniu apenas no momento em que vocês se casaram. Deus une a cada instante, a cada dia. Quando vocês vão juntos aos pés do Senhor para receber do Senhor o direcionamento concreto que Ele tem para dar a vocês. Aprendam a fazer isso, a ser dóceis, a sujeitar-se, a obedecer. São Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que nos sujeitar a Deus para termos força de resistir ao diabo e colocá-lo em fuga. Em Efésios 3, capítulo 3, versículo 14, diz São Paulo: por esta causa, dobro os joelhos na presença do Pai, ao qual deve a sua existência toda a família, no céu e na terra, para que vos conceda, segundo o seu glorioso tesouro, que sejais poderosamente robustecidos pelo seu Espírito, em vista do crescimento do vosso homem interior. O Pai está robustecendo a cada um aqui com o seu Espírito, para que cresça o homem interior. Jesus diz no Evangelho que uma casa dividida contra si mesmo não pode ficar em pé. E, portanto, um matrimônio dividido contra si mesmo, marido e mulher que estão em desacordo, não podem permanecer em pé, irão cair. Mas, ao contrário, quando marido e mulher assumem juntos um estilo de vida de quem quer ouvir a Deus, de quem quer andar na palavra de Deus, quando marido e mulher deixam o seu coração dócil à voz do Senhor, Deus robustece esse casamento com o Espírito Santo, para que ele seja uma tocha de fogo. Quando vocês se alinham juntos para obedecer a palavra, Deus os provisiona com a força, com o poder do seu Espírito. Que notícia maravilhosa é essa? Vocês não estão sozinhos, vocês não estão abandonados para viver uma vida de santidade, para viver um estilo de vida baseado na palavra, para transformar a casa numa igreja, para fazer com que o lar seja um santuário, aonde a palavra de Deus é proclamada dia após dia. Vocês não estão sozinhos. Deus coloca o seu Espírito, robustecendo-os completamente, para que vocês possam atingir o estado do varão perfeito, a medida e a plenitude de Jesus Cristo. Ele os comissiona de acordo com o poder do seu Espírito. Qual é a visão de Deus
sobre o seu casamento. 2 Coríntios, capítulo 4. Este é o último texto que iremos abrir aqui hoje. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Ali diz São Paulo: nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo. Diga, não nos pregamos a nós mesmos. Falem com força, vamos proclamar essa palavra com força. Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, consideramo-nos servos vossos, por amor de Jesus, porque Deus que disse: das trevas brilha a luz, é também aquele que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para que irradiássemos o conhecimento do esplendor de Deus, que se reflete na face de Cristo. Olha que coisa maravilhosa isso. Olha que coisa maravilhosa. O Deus que disse: das trevas haja luz, é Ele que fez com que a sua luz resplandecesse em nossos corações, para que nós refletíssemos a glória da face de Jesus Cristo. O que é que Deus quer para o seu casamento? Ele quer que o seu casamento seja a central elétrica do Espírito Santo na terra. Ele quer que o seu casamento seja gerador de energia espiritual. Eu posso ouvir um amém ou não? Deus quer que o seu casamento seja uma central de energia espiritual. Deus quer que o seu casamento seja uma central de poder. Ele quer que uma luz brilhe dentro do seu casamento. Na medida em que você alinha o seu casamento com os princípios da palavra e vive fielmente o seu matrimônio ancorado na palavra de Jesus, ao invés de você saltar fora do seu casamento, o que você faz é o contrário. Você fica dentro, firme na rocha, medita a palavra, vive a palavra, ora no Espírito, abre os problemas, fala o que está acontecendo, deixa Deus resolver, expõe a ferida, deixa-a ser curada. Deus começa a tratar o seu caráter, Ele te enche do Espírito Santo, e o seu casamento começa a ser um lugar onde Deus se manifesta. Deus tem fogo para derramar na oração do marido e da mulher. Deus quer que você se junte com o seu cônjuge, vocês dobrem os joelhos para que Ele venha e derrame o seu fogo, e derrame a sua unção, e derrame a sua graça sobre a sua vida. Deus não quer abençoar o seu casamento, Deus quer que o seu casamento seja uma bênção. Ele quer que o seu casamento seja uma fonte de bênçãos. Mas para isso, queridos, nós precisamos ter o nosso coração novamente cheio de sede, de amor pela palavra de Deus. Esses dias, um irmão, um amigo de Fortaleza, o Aloísio, que é fundador de uma comunidade lá, me contava que quando oraram por ele, para ele ser batizado no Espírito Santo, ele não sentiu nada. Nada. Só que quando ele chegou em casa, ele teve uma fome de Bíblia, que ele começou a ler. E parece que tudo estava claro, era como se a Bíblia estivesse aberta, a palavra
estivesse viva, saltando aos olhos dele. E ele passou a noite inteira lendo a palavra, e queria mais palavra, e mais palavra, e mais palavra. E foi assim que o Espírito Santo se manifestou na vida dele. A minha oração nessa manhã é que todos aqui saiam com uma fome da palavra, que você se torne um devorador da palavra de Deus. Que você pegue a palavra de Deus e a devore dia após dia, e que vocês juntos como casal se deixem iluminar por esse farol, e tenham um estilo de vida alterado pelos padrões da palavra. Tudo aquilo que não encaixa, cai fora. Tudo aquilo que não é de Deus, cai fora. Essa é a minha oração por você no dia de hoje. Não adianta nós queremos ficar aqui querendo resolver o seu problema em alguns minutos. Só existe um jeito. Disse Jesus: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Vamos entrar na palavra. Vamos deixar o Espírito Santo nos edificar. Vamos meditá-la profundamente. Não vamos mais ouvir a voz do diabo, não. Chega de medo, chega de temor. Se você quer receber essa graça, essa unção do Espírito Santo, vai ficando em pé, que eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pelo seu casamento. Fique em pé. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Ergue os teus braços, toda a força. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação. Com toda a força, solta sua voz, ergue seu braço. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação. Respira fundo e solta sua voz, ergue seu braço. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Só vocês. Espírito, Força nessa voz, gente. que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Fica com as suas mãos levantadas. Pai, eu quero orar pela vida de cada casal que está aqui. Eu quero te pedir que o Senhor venha trazendo um profundo derramar do Espírito Santo nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Encha cada um que está aqui, encha cada um que está na sua casa. Seja agora sondado pela presença do Espírito Santo de Deus. Eu te peço, Espírito de sabedoria e revelação, para que possam entender e andar de acordo com a sua palavra. Pai, eu peço agora, libera um espírito de santidade na vida de cada casal que está aqui, assim como uma represa que explode. Explode agora o teu espírito de santidade,
o teu espírito de santificação no espírito de cada um que está aqui. Explode o teu espírito de santidade agora. Difunde mais a tua presença, Pai, em nome de Jesus Cristo. O teu poder, a tua força. Recebe o poder do Espírito Santo agora. Deixa as suas mãos levantadas. Passa para você agora o poder do Espírito Santo. Recebe. Recebe a força do Espírito de Deus agora. Recebe o poder, a intensidade do Espírito de Deus em você. Em nome de Jesus Cristo. Recebe mais. 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 Mais da presença de Jesus Cristo em você. Pai, destrói todo muro de divisão. Pai, quebra todo muro de separação. Difunde agora a força da tua presença aqui. Vai bebendo do Espírito Santo. Vai bebendo do Espírito Santo. Se liga no Espírito Santo agora. Bebe, bebe, navega. Navega, flui. Flui na intensidade do Espírito de Deus. Solta a sua voz. Vamos encher esse ambiente. Enche esse ambiente. Pai, que caia sobre este lugar um espírito de fortaleza nessa manhã, para encher o coração de cada casal de brasa viva, de brasa viva. Aquece o coração, aquece a vida, aquece aquilo que você não era capaz de fazer. Deus te capacita a fazer aquilo que você não podia realizar. Você que estava escravizado pelos vícios, pela pornografia, pelo álcool, pelas drogas, pelos jogos. Você que estava em padrões de comportamento longe da palavra de Deus. Você que estava frio e sem vontade de orar. Recebe agora espírito de súplica. Recebe agora espírito de oração. Recebe agora o dom da oração e começa a orar. Fica cheio, cheio do fogo de Deus, cheio da presença de Deus, cheio da vida de Deus. Se realize no nosso meio curas, sinais e prodígios pela ação do Espírito Santo. Que se realize no nosso meio como em Pentecostes, pela ação do Santo Espírito. Cura, sinais, prodígios no nosso meio. Casais que estavam à beira da separação. Casais que estavam à beira de uma separação. Casais que estavam à beira de pedir divórcio. Que falaram, eu vim aqui, a última chance. Casais, segurem nas mãos as suas esposas. Abracem as suas esposas. Abrace agora, fala, cura no Senhor, liberta no Senhor da tentação,
Nesse abraço, você aqui e você em casa, é derramado o Espírito Santo sobre você. Nesse abraço agora é curado as feridas. Abrace a sua esposa, abrace forte, abrace mesmo. E expulsemos a tentação do nosso meio. Nos coloquemos em submissão à ação do Espírito Santo. Monsenhor Jonas diz que é no esmeril diário que são curadas nossas feridas, que nossas escórias não são tiradas com conceitos, mas no poder do Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre todos os casais aqui, sobre os casais em casa. Vem Espírito Santo, realiza uma obra nova. Obrigado por este momento maravilhoso, Senhor. Te louvamos e te bendizemos, Jesus. O poder de Deus está aqui. Eu sinto o poder de Deus sobre esse povo aqui agora. O poder do Espírito Santo mesmo é forte. Levanta as suas mãos e pega. Você precisa beber do poder de Deus. Você precisa ficar cheio, mais eletrizado, mais empoderado do poder do Espírito Santo. Bebe mais um pouquinho, mais. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu poder. Obrigado, Jesus, porque tu liberas o poder do teu Espírito, que é o teu poder aqui no nosso meio. Obrigado, Jesus. Obrigado. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Eu servirei ao meu Deus fiel. Eu servirei como família ao meu Deus fiel, ao meu libertador, ao meu libertador, aquele que venceu, aquele que venceu. Espírito, estende bem o seu braço. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Tudo que fizemos foi com Maria, nossa mãe, aquela que é cheia do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos aplaudir nosso Senhor. Viva Jesus! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.